aí, galera? Acho que não preciso perguntar se tá tudo beleza, porque a maioria de vocês devem ter acompanhado o que aconteceu no dia de ontem. Pra quem não viu, o Trump foi banido do Twitter. Eu não sei como é que você analisa isso, mas eu te garanto que é um problema gigantesco. Estamos numa situação realmente muito difícil, mas não é o fim do mundo e a gente vai ter que mostrar algumas coisas, vamos fazer a cobertura, vamos fazer principalmente a análise da repercussão que isso pode ter no Brasil, olhar alguns de nossos agentes, porque o Brasil é o nosso país. Então a gente vai olhar a nível Brasil, vamos olhar o que aconteceu, tudo ao longo do dia. Vai ser aquele vídeo que até vai revirar o estômago, mas não é o fim do mundo, eu te garanto. Vamos ver algumas coisas juntos e temos outros assuntos para falar que eu espero que dê tempo. Tem algumas coisas ligadas ao João Dória, que o golpe de marketing que o Dória tá fazendo é absurdo. A gente não pode esquecer do Brasil, não adianta ficar só olhando para outro país. Temos um problema também no Enem e temos algumas novidades boas, interessantes sobre a eleição da presidência da Câmara e principalmente uma sobre o voto auditável. O Lira deu aí um bom posicionamento no sentido que nos agrada o que ele falou e eu espero que ele cumpra sobre a PEC do voto auditável e vamos comentar sobre tudo. Então, relaxa um pouquinho, sei que a maioria deve estar estressada, mas vamos comentar sobre o que aconteceu. Então vejam só, o dia de ontem pegou todo mundo de surpresa, porque inicialmente o Trump tinha sido suspendido por 12 horas e já todo mundo falou, meu Deus, algo absurdo. E ontem a conta foi suspensa. Era o maior perfil das redes, lá do Twitter, 88 milhões de seguidores, e apareceu aí suspenso. Felipe Martins mesmo coloca o seguinte, o Trump permanentemente banido do Twitter. No Tribunal das Grandes Corporações, não há critérios claros, respeito às leis locais ou garantia de devido processo legal. Se eles fazem isso com o presidente americano, o que não farão contra cidadãos comuns e sem recursos de defesa? Uma coisa que é bem complicada é porque às vezes a gente não consegue entender qual é o mecanismo que eles fazem para escolher quem vai ser suspenso e quem não vai. É um problema gigantesco. A gente vai ter que comentar sobre isso, mas gigantesco mesmo. E aí, obviamente, que tem gente que achou bom. Teve gente que comemorou. Ele vai falar isso aí mais, né, a nível do nosso país, o Brasilzão. Então vejam só. Não só o Trump como o Flynn e a Sidney Powell, todos tiveram as suas contas suspensas. E tivemos aí o Felipe Neto falando, que noite. Todos os criminosos articuladores de desinformação e ódio. A extrema-direita estava toda migrando para o Parler. Google baniu, o app agora. Apple também vai banir. Os ratos estão correndo para tudo que é canto. O cara está celebrando a perseguição. Celebrando a perseguição. Independente do discurso, eu não vejo as pessoas de direita, pelo menos, indo lá falar que ele tem que ter a conta dele suspensa, diversas coisas. A pessoa até fala assim, não, que possa abrir um processo jurídico, coisa, mas eu acho que o tom não é adequado como ele usa, né, para descrever a situação. Mas aí a gente já poderia esperar, né? Vindo de quem vem. E aí, o Felipe Martins faz uma reflexão que vale a pena a gente ver como o mundo hoje está numa completa, assim, contradição. Que ele fala o seguinte, imaginem só, ser de esquerda, acreditar que você é um anticapitalista e antissistema, mas na prática, você atua quase que como um cão de guarda das grandes corporações e defende bilionários que definam de modo arbitrário e seletivo quem pode existir e se expressar na internet. Tudo que a esquerda diz, que é pelas minorias, isso, a menor minoria é o cidadão comum. E até o momento, a gente já estava vendo várias coisas acontecer, mas assim, né? A gente tá falando do presidente americano. Meio que ele não é um cidadão comum, né? Todo mundo entende a repercussão que é. O cara não é um qualquer. A gente aqui, principalmente no Brasil, a gente tá calejado. A gente já viu o que aconteceu com a Alan dos Santos, com a Bárbara, com o Facuri, sabe? Com alguns deputados. A gente viu, tá complicado. Complicado. Mas vamos lá. Aí você vê, né? O Felipe acaba de falar. Olha só. Papel do cão de guarda. Já tem lá o tic-tac, Jair Bolsonaro, tic-tac. Já tá esperando que a rede social faça tome a mesma ação com o presidente Bolsonaro. Com base em quê? Com base em quê? Em quê? O que é que Bolsonaro falou no Twitter? É só o desejo pelo desejo? E ele que tanto fala no discurso de ódio. Veja como é que tá, né? O nosso mundo e um grande problema. Esse rapaz, muita gente segue ignorando, acha que deve só deixar de falar dele. Tem mais de 40 milhões de seguidores, principalmente jovens. Muito complicado.
E você vê que não para por aí, você vê que, por exemplo, o Pedro Doria está lá escrevendo no Globo e fala, ó, queridas redes, e Bolsonaro? Em que momento será levado a sério a ameaça que as mentiras do presidente representam para a democracia brasileira? Eles querem calar o presidente Bolsonaro também, a todo custo. Por quê? Cara, o cara só faz, a maior parte do tempo, publicações institucionais para avisar que o governo liberou isso, aquilo, outro. O ministério disso fez essa e essa obra. Mas o pessoal quer porque quer calar. E o interessante ver isso é o seguinte, a gente está em 2021, ainda faltam 2 anos, a gente viu o José Dirceu falando que não dá mais, sabe, para aguentar Bolsonaro e a gente não pode esperar até 2022. Temos que tomar uma ação ainda agora em 2021. Então nossa preocupação, independente do que aconteceu lá, independente de todos os problemas que nós iremos ter, a coisa está começando a ficar realmente complicada a Brasil, principalmente quando a gente olha o presidente. Imagina aí se Bolsonaro perde, sei lá, todas as redes sociais. Aí talvez ele vá no Pingo nos Is. E o Pingo nos Is já teve vídeo removido, já teve vídeo assim que você tem que clicar para aceitar. E aí, aqui na plataforma que vocês assistem? Vai falar por onde? Pô, para falar pela rádio. Mas e aí, a gente vai ficar sem saber o que o presidente fala? Não vai poder se comunicar? Como é que a gente vai ter acesso a isso? Essa é uma questão que é um problema, mas pode vir também a ser uma solução, porque as coisas mudam e a gente vai chegar lá. Nem tudo está perdido. Aqui é só para mostrar para vocês aquela contradição. Acho que, não sei se vocês viram essa foto, mas o pessoal fez uma compilação mostrando, né, alguns líderes de países que acho que todo mundo concorda que são ditaduras, como a Coreia do Norte, a Venezuela e outros países. Todo mundo tá lá bonitinho no Twitter, podendo falar o que quiser. Agora, o presidente americano não pode. Vejam como são as coisas, né? Vejam como é a coerência. E não parou por aí. Várias contas ligadas foram caindo. Pessoas que, inclusive, colocaram o nome lá do Trump no perfil, botaram a foto, também perderam a conta, inclusive contas verificadas. O negócio ontem realmente foi pesado. E aí, algumas reflexões que vale a pena a gente mostrar para vocês verem com a Candace Senhores, que fala o seguinte, ó. O pessoal de esquerda estão tão cegos pela situação, sabe? Com ódio no coração, que eles não entendem o quão absolutamente perigoso é que empresas de tecnologia possam censurar o presidente americano. Eles não vão conseguir até que todas suas liberdades acabem. Eles estão cegos. Esse pessoal parece que eles não conseguem entender. Só quando acontecer com eles, que eles perderem tudo, aí eles vão olhar. Eu não sei o que esse pessoal olha a vida, mas vai chegar no ponto que, independente do que eles são, a corda fraca, eles também estão do lado dos mais fracos. Eles podem não ser o primeiro na fila, mas vai chegar para eles. Vai chegar para eles em algum momento. O pessoal parece que não está entendendo isso. E aí você vê o Ernesto Araújo fez uma postagem ontem só para relembrar de um assunto que muitas vezes o pessoal esquece, principalmente o pessoal a nível internacional, que é, o que foi que ele trouxe? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que ele bota assim, ó, o preâmbulo. Considerando que é essencial para que o homem não seja obrigado a recorrer, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito. Que direitos são esses? Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de buscar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Tem que poder falar o que quiser. E ele termina com o artigo 21. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e genuínas, que serão por sufrágio universal e igual e serão realizadas por voto secreto ou por procedimento de votação livre equivalentes. Parece que as pessoas às vezes não querem respeitar algumas coisas. Mas tudo bem. E aqui você vê como são as coisas. A gente chega num ponto que a Joyce se diz, não sei como é que ela se classifica, mas pelo menos ela se classificava com alguém que não é de esquerda. Ela tá falando aí, ó, o gado vai surtar. Ela tá batendo palma por uma ação relativamente bem autoritária. Complicado, né?
até onde desceram os políticos brasileiros. Até onde eles descem. Você vê que o rapazinho volta para você ver até onde ele desce. Ele desce a mais. Ele não só comemorou. Olha como ele já faz, né? Como ele já tá levando a situação. Imagina se todo criminoso ao ser preso alegasse: estão tentando censurar minha liberdade de cometer crimes. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Onde está falando que o Trump cometeu algum crime? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está falando do direito de poder falar. E no Brasil, todo criminoso ainda tem direito à audiência de custódia. Ele ainda compartilha lá, o amiguinho dele, o Lucas Bert, que diz, a mulher não pode decidir sobre o seu corpo e futuro. Não, não é sobre isso. A gente fala que a mulher não pode decidir sobre uma vida que está dentro da barriga dela. Mas é uma vida, não é a vida dela. A pessoa não pode interpretar o próprio gênero. Cara, não é bem assim o problema. O problema não é bem esse como você está querendo colocar. A imprensa não pode criticar. Quem disse que não pode criticar? A imprensa critica o dia inteiro. A imprensa só faz criticar. Não existe um único elogio a nada da direita. Nada. Zero. Pessoas não podem se imunizar em paz. Quem disse isso? É liberado à vontade, desde que siga os parâmetros da Anvisa. Aí vai, mas é só tirar o chocalho da mão de um criminoso. Quem diz que é criminoso? Que vira censura. Chorem mais, canalhas. O pessoal tá celebrando. A Miriam Leitão celebrou. O Flávio Dino celebrou. Ainda falou, Bolsonaro tá ali do lado também, viu? O Haddad celebrou. Também apontou pro Bolsonaro, Bolsonaro tá na fila, viu? Quiser levar ele também, fica à vontade. Aí, você vê, lá vem ele de novo. Todos esses protofascistas serão varridos do convívio social e voltarão para os esgotos de onde nunca deveriam ter saído. Não é censura, é combater e punir criminosos. Os reaças brasileiros que fugiram para os Estados Unidos estão se borrando porque já sabem que o cerco está fechando. Cara, assim, ele prega a total remoção do debate público dos conservadores. O que ele preza? Ele quer que todo mundo seja preso. O que ele deseja? O que ele deseja? É inacreditável. E inúmeros pais ao redor do país deixam que seus filhos consumam conteúdo desse rapaz. Olha como é que ele lida com quem pensa diferente dele. Mas nem tudo tá perdido. A gente vai chegar no momento que nem tudo tá perdido. E aí, a coisa é bem complicada. Como a gente leu lá rapidinho num tweet que o Filipinho comemorava, Felipe Martins, o Felipe do bem, fala o seguinte, o Parler, que serve de alternativa ao Twitter, foi banido da Play Store. A Apple Store deve fazer o mesmo em breve. As grandes corporações estão trabalhando juntas para consolidar seu oligopólio e determinar arbitrariamente quem pode e quem não pode se manifestar na internet. Gente, vocês estão vendo como é a coisa? A internet é algo um pouco complicado quando a gente olha, porque por mais que exista essa questão, foi o que fiz, às vezes as coisas chegam a um determinado patamar que não é que vira um bem público, mas é quase que uma coisa que não tem mais como você conceber a vida hoje, por exemplo, sem algum serviço na internet. Sabe, o mundo hoje, às vezes, você vê a dependência de alguns setores. De receber pagamentos, de conversar com outras pessoas, poder de comunicação. A internet hoje faz parte do mundo. E você vê que, por exemplo, a forma de distribuição de aplicativos diversos se dá basicamente, o setor é dominado por duas grandes empresas. De um lado você tem a Apple, do outro lado você tem lá a Google com Android. Se você não tem coisa dentro das lojas, você vai obter por onde? E aí é uma pergunta que já começa a ter um cheirinho de soluções. Nem tudo está perdido, a gente vai chegar lá, mas temos que fazer a cobertura. E aí você vê, né? Repercussão a nível Brasil. Os Sleepy Giants americanos falam, confirmado, a Play Store removeu o Parler. Aí o Sleepy Giants Brasil está falando, após pressão do Sleepy Giants, Parler é removido da Google Play. Vejam só, PagSeguro e CPP Investimentos, esperamos que o mesmo ocorra por aqui com Olavo de Carvalho, bloqueia PagSeguro. O Sleepy Giants, que na entrevista para a Folha de São Paulo, falou que não vai atrás de indivíduos. Não vão atrás de indivíduos, iam atrás de empresas. Pedir para fazer uma coisinha ou outra. Meio estranho, né? Você vê, olha o nível de pressão que está boicotando uma rede social. O que foi que aconteceu? Eles querem que o Parler
coloque algum mecanismo meio de controle, sabe, do que você fala. Porque você não pode falar meio que tudo que você quer. Você não pode falar meio que tudo que você quer, você tá entendendo? Tem um certo limite. E vejam só, e por causa disso, porque eles não quiseram meio que dar uma travada, teve essas ações, essas movimentações. Mas tudo bem. E aí você vê, ó. Lá, o Twitter não permite que você tenha a hashtag 1984, que é lá que se refere ao livro de George Orwell, que trata, né, um romance distópico sobre um governo maléfico da Big Tech que espiona todos, censura e manipula a fala, pune pensamentos errados e tortura dissidentes por esporte. E você vê, ele coloca tudo junto aqui, ó, hashtag, e não aparece azulzinho como deve ser. Veja como são as coisas. E muita gente acha normal, ainda clama por isso e pede que se intensifiquem as ações. Muita gente da esquerda. E qual é o grande problema do que aconteceu em imagens? Vamos olhar aqui. Vocês já ouviram falar de janela de Overton? A gente já comentou sobre isso daqui, inclusive no caso da menina de 10 anos, que aconteceu no ano passado. Pessoal, toda ideia, meio que ela tem, sabe, alguns níveis. Quando a gente fala em um determinado assunto, um determinado tema, você vai ter uma coisa que vai estar meio que no nível lá de consenso, sabe? Você pode ter até dois lados. Aquele tema, de um lado, tem umas ideias que é um pouco popular, mas está próximo a um consenso. Do outro lado, quem é da oposição também tem uma ideia mais popular, mas está próxima do consenso. E você vai saindo para um nível já mais sensível, que aí já tem uma certa discordância. Depois você vai para outro nível, que um lado considera que o outro lado pensa como radical. Depois você tem o impensável. Só qual é o problema? A gente estava acostumado, por exemplo, derrubava a conta de uma pessoa qualquer. Derrubava as contas. Depois a gente viu derrubar contas de grandes influenciadores, grandes canais. Depois a gente viu o Alexandre de Moraes derrubar contas de forma internacional. Uma decisão que impactava em outros países. Depois a gente viu postagens do Bolsonaro serem removidas. A gente viu depois postagens do próprio Trump serem removidas. Depois ele viu ele ser suspenso. Depois agora ele foi banido. E não é mais agora qualquer político, um vereador, um deputado. Tipo assim, não é nem um presidente do Brasil. É o presidente do maior país do mundo. Olha a gravidade disso. Então, você pega o cenário do que é concebível na mente e, tipo assim, o que era meio que impensável, que você tá aqui em cima, tava aqui, você traz pra cá. Agora o impensável é o quê? A gente nunca pensou que podia chegar nesse ponto. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Ele já deve, tipo assim, já deve ter algum passo do que mais absurdo, porque aí vai chegar no ponto que isso pode ser relativamente normal. Por exemplo, dá um exemplo bem palpável de um assunto que já é bem discutido, que a gente tem como até refletir. Você tem a questão do meu corpo, minhas regras. Antigamente, proibido, ilegal em todos os casos. Aí começa a dar aquela avançada. Pô, em caso de exceção, né, de risco da vida da mãe, quando a mulher sofre abuso, em alguns casos, aí pode. Qual é o próximo passo? É tipo assim, o próximo passo já é um absurdo. Olha só, o próximo passo é um absurdo na nossa mente, mas não é o completamente impensável. Porque, por exemplo, quando a gente vê assim, já é impensável, mas vocês vão entender a gravidade. Por exemplo, quando você olha assim um negócio que tá com 3 meses, você fala, cara, que absurdo. É muito absurdo. Agora, se você fala assim, com 9 meses, ainda é muito pior. Com 9 meses ainda é muito pior. Eu sei que não deveria ser, mas eu acho que choca um pouco mais. Não à toa, eles primeiros falam para 3 meses, depois para 5, até legalizar até os 9 meses. Ontem a gente viu basicamente sair do marco 0 para 9 meses. Do 0 para 9 meses. Então, é como se passasse alguns meses e a gente não vai mais se escandalizar com aquelas notícias assim, aumentou o número de casos de mulheres lá com um mês. Que fez lá com um mês. Porque é tanto caso na TV de pessoas que fizeram com 9 meses que aquilo ali é tão absurdo que os casos mais leves a gente vai começando, sabe, a ficar calejado. A gente que tá no Brasil, que tá acostumado, a gente se acostumou com a situação da segurança pública no Brasil. Quando você pega uma pessoa de algum outro país mais calmo, se você conta o que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, o cara fala, meu Deus, eu não vou visitar esse estado, eu não vou visitar a cidade do Rio de Janeiro.
No nível dele, tá no inconcebível do inconcebível do inconcebível. Ele não tem nem coragem de ir. Mas a gente, na nossa janela de off, mentalmente, já chegou até lá. Então, o que aconteceu ontem, a nível de reação que o outro lado pode ter, foi algo absurdo. Absurdo mesmo. Eles deram assim all-in, pegaram todo o dinheiro que tinha e colocaram na mesa. Mas eu falei pra vocês que nem tudo tá acabado e a gente vai falar sobre isso. Mas ainda tem mais coisa pra falar pra vocês verem a hipocrisia do brasileiro. Veio lá um pessoal da ala liberal falar o seguinte, os liberais. Você tá achando ruim? Faz tua rede social. Você falar a sua rede social. Beleza. Fizeram, por exemplo, 2 empresas baniram. Então faz aí tua própria telefone, teu próprio gateway de pagamento, sua própria loja de app, sua própria internet. Vai chegar num ponto que vai ter que fazer tudo, até teu próprio governo. Não gosta desse governo, então faz teu governo. Vai fazer o quê? Vai separar agora cidades? Fazer o quê? Secessão? É complicado. Isso daí, um exemplo clássico foi a hipocrisia do Fernando Holliday. E vejam só, se diz um grande liberal, mas vai falar o seguinte, que a Twitter é uma empresa privada e pode banir qualquer um desde que cumpra o contrato que assinamos ao criar conta, assim como o Facebook e Instagram. Não importa quem é, o banimento é absolutamente aceitável quando há motivos. Olha só como é hipocrisia. Esse mesmo rapazinho tava aqui, olha só. MBL. MBL protesta em frente ao Facebook contra desativação de páginas. Aí tá lá o Kataguiri, estamos na porta protestando contra a censura. Bota em caixa alta, chamando o pessoal ir pra lá. Agora o próprio Fernando Holliday, o Nandi que se trouxe lá, estamos agora em frente à sede do Facebook. Olha só, queremos justificativas sobre a exclusão de perfis. Me ajudem. Facebook censura perfis de coordenadores do MBL, página direita de humor. Com vocês, né, é diferente. Olha só, olha o que ele falava. Pouco mais de 2 anos. O que aconteceu no Facebook é institucional porque é discriminatório. Estão excluindo página direita porque são contrárias às nossas ideias. Nossa legislação, mesmo na internet, veda discriminação por motivo de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação política e outros. Depois ele vem, há 2 anos, funcionários do Facebook já denunciavam e ainda tem quem diga que é teoria da conspiração. Ele trazia a matéria do Globo, aqui da época. Esses funcionários afirmam que notícias conservadoras eram meio que removidas. A hipocrisia dessa gente, né? E o que importa é o lado que você tá. E aí vejam só as coisas. A gente vai chegar, eu falei que ia chegar no ponto que nem tudo tá perdido. O próprio Trump lá chegou em determinado momento para falar o seguinte, que ele meio que estava vendo o que já estava acontecendo, meio que já estava meio que prevendo isso, e estava em negociação com alguns sites e falou que algum grande anúncio será feito em breve. O pessoal até cogita a possibilidade até de a criação de uma nova rede. Quem sabe? Já pensou uma nova rede social, sem todas essas tensões, sabe? Que você realmente possa falar sem muito medo. E aí o Felipe Martins aponta um grande problema dessa situação, que é o seguinte. Ele fala assim, para começar a reparar essa situação e corrigir esse problema, o Poder Legislativo deve criar mecanismos que possibilitem a responsabilização dessas corporações sempre que elas optarem por definir o conteúdo que pode circular em suas plataformas, tornando-as corresponsáveis por tudo que venha a ser dito nelas, isto é, por qualquer tipo de calúnia, difamação, injúria, apologia ao crime, etc, etc, etc. O que é que ele está falando? Quando você tem, por exemplo, um telefone, a empresa lá que você compra o serviço de telefone, sei lá, as empresas no Brasil, telefonia, se você falou uma coisa numa ligação, o problema é seu, não é da telefonia, ela só está lhe dando um serviço. A partir do momento que a empresa se presta ao trabalho de falar o que pode e o que pode não ser dito, ela não só está mais prestando um serviço, mas como ela também está participando do editorial, são editores. Então ele está falando, então agora tu vai ter que ter responsabilidade. Já que tu está controlando o que pode ou não pode ser dito, se tiver coisa que realmente é um crime, tu vai ter que responder junto. E ele está depois falando, afinal, se essas corporações não querem adotar a mesma neutralidade que os meios de comunicações tradicionais, tais como telefone, e-mail, correio, sempre adotaram e preferem definir o que pode e o que não pode ser publicado, é natural que elas passem a estar sujeitas à responsabilização civil e criminal pelo conteúdo que permitem circular em suas plataformas. E aí, vejam só, o mais improvável aconteceu, e é o que eu digo para vocês. A gente está chegando perto de começar a ver algumas coisas. O que Felipe falou, inclusive, alguns deputados da direita
já estão propondo e talvez isso possa encaminhar, né, tomar encaminhamento agora com a saída do Rodrigo Maia. Mas vocês veem que o Verdivaldo vem se tornando um dos bastiões pela luta da liberdade de expressão. Qual é o interesse que ele tem por trás disso, eu não sei. Mas ele tá lá reclamando o que aconteceu. Ele fala o seguinte, ó: o fato de a CLU não poder emitir uma declaração clara e definitiva sobre os monopólios oligárquicos do Vale do Silício, expandindo radicalmente seu controle sobre o discurso político. Veja se você consegue descobrir o que isso significa. Fala muito, não apenas sobre a CLU, mas como este momento é repressivo. E ele vem, ó: pelo menos a CLU conseguiu dizer isso, uma leve condenação da censura hoje. Deve preocupar a todos quando empresas como essas aí têm o poder restrito de remover pessoas de plataformas que se tornaram indispensáveis para o discurso de bilhões. Gente, hoje em dia é meio... assim, a gente não consegue nem conceber mais o mundo sem essas plataformas. O que elas representam, sabe? O estilo delas. Cada um se propõe com alguma coisa. Tem uns aplicativos de mensagem, que são vários. Pensa assim, todos desaparecerem. E vou até falar de um deles, né? Um aí que eu acho que muitas pessoas vão deixar de continuar com o serviço a partir de dia 8 de fevereiro. O famoso Zap Zap aí do Brasil. Vamos comentar logo menos sobre isso. E aí o André, nosso secretário nacional de Fomento à Cultura, fala, ó: os expurgos de pessoas públicas das redes sociais, silenciando suas vozes e impedindo a comunicação com milhões de pessoas, é o fim trágico de um sistema de censura que começou timidamente há alguns anos e agora encontrou a força política necessária para avançar. Força política, a gente vai falar sobre isso também. A gente tá chegando no ponto que tudo vai se juntar. É porque tem que dar a notícia que rolou no dia de ontem. Vai lá o Verdivaldo, ó: o poder centralizado sobre a democracia dos Estados Unidos, concentrado nas mãos de um pequeno grupo de oligarcas inexplicável do Vale do Silício, é impressionante, sem precedentes e insustentável. Antes da eleição, essas empresas se uniram para censurar as reportagens de um grande jornal sobre o Joe e o filho dele. Eles apenas proibiram a propagação. Agora eles se uniram para banir o próprio presidente de suas plataformas monopolísticas. Reflita sobre o poder inexplicável que eles exercem. Olha só, o Verdivaldo é um cara de esquerda. Não gostou. Mas o pessoal do Intercept Brasil, né, meio que diverge um pouquinho dele. Depois ainda vem, ó: eu estou desbloqueando artigo que escrevi ontem sobre como os intensos medos e emoções provocados pelo que aconteceu estão sendo explorados e transformados, sabe, como um empurrãozinho para você aprovar medidas autoritárias a nível legislativo. Uma nova embate, né, contra esses setores que propagam em problemas está começando internamente. Quem gosta de tocar o terrorzinho? Está começando internamente. Vocês entendem? Dá uma lida aí. E aí, o Verdivaldo ainda vem para dar o arremate, ó: sei que os liberais agora gostam de falar como secretários de comércio da era Reagan. As empresas privadas podem fazer o que quiserem, exceto se recusar a sabolos que os ofendam. Mas isso nunca se aplica aos monopólios. O Twitter provavelmente não é, mas o Facebook definitivamente é. Ele deixava até uma matéria. E aí, vejam só, também da esquerda, o PCO. O PCO, ele sempre dá uma pancadinha na direita, dentro das matérias, coloca um clickbait, mas eles falam, ó: bloqueio das contas do cara lá é uma ação ditatorial dos monopólios. Aí você vê, ó, é preciso notar, porque ele teve 2 publicações removidas, e o próprio PCO fala, ó: é preciso notar que nenhuma das coisas que foram removidas, publicações, incentivava protesto, ocupação do Congresso, nada disso. Pelo contrário, quem diz é o PCO. Em 2 deles, o cara lá pedia que não houvesse violência, que o pessoal fosse deixado em paz, os guardas. E um terceiro, um vídeo, ele pedia que os manifestantes voltassem para casa. Só pedindo paz, tranquilidade, voltem para casa, sem violência. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí, lê esse texto aqui. Tá quase chegando no momento do arremate. O Peru Vemaio fala o seguinte, ó: Guénon mais atual do que nunca. Ele fala um pouco sobre a nossa sociedade e diz o seguinte, ó: todavia, coloquemo-nos por instantes no ponto de vista daqueles que situam o seu ideal no bem-estar material e que esse título se congratulam com todas as melhorias trazidas à existência pelo progresso moderno.
estarão eles bem seguros de não serem enganados? Pessoal, não, né? Qualquer tecnologia é progresso, que não é bem assim. Nem todo avanço significa melhoria. Se você avança, né, no meu corpo, minhas regras, eu acho que não é melhoria. Será verdade que os homens de hoje são mais felizes do que outrora porque dispõem de meios de comunicação mais rápidos ou outras coisas desse gênero e porque têm uma vida agitada e mais complicada? Parece-nos que é exatamente ao contrário. O desequilíbrio não pode ser a condição de uma verdadeira felicidade. Aliás, quanto mais um homem tem necessidades, mais se arrisca a faltar-lhe qualquer coisa. Por consequência, ser um pouco mais infeliz. A civilização moderna visa multiplicar as necessidades artificiais. A gente está cada vez mais, né, realmente vivendo num mundo mais distante do divino, do espiritual. A gente vê que Jesus, Deus não são mais coisas recorrentes do dia a dia em vários locais, lares, comércios, sabe? Falam tanto em remover lá os símbolos religiosos do Congresso. Umas pautas assim sem pé nem cabeça. Os homens não poderiam sentir qualquer tipo de sofrimento por serem privados de coisas que não existissem e nas quais nem sequer nunca tivessem pensado. Agora, pelo contrário, sofrem forçosamente se essas coisas lhe faltarem, visto que se habituaram a olhá-las como necessárias e que, de fato, elas lhes tornaram necessárias. Assim, esforçam-se por todos os meios para adquirir o que eles lhe pode dar todas as satisfações materiais, as únicas que são capazes de apreciar. Esse pessoal hoje você vê, esse pessoal progressa, essa nova esquerda aí, o pessoal realmente é só o prazer material pelo prazer material. O homem está voltando as costas para o divino e está olhando só para a vida terrestre. E isso é um grande problema. E aí, chegamos no ponto que nem tudo está perdido. E agora a gente vai comentar de várias coisas. Casando o Verbo aí, um canal, ele tem lá o canalzinho dele no Telegram. Eu tenho um canal no Telegram. Tem um pessoal que me pergunta, se tem um canal no Telegram? Gente, só clica na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais estão lá. Você não precisa me procurar no Telegram. Só clicar no link aqui embaixo, você vai estar para lá. E olha só. O Jason falava o seguinte, ó. Tecnocratas deram escorregado na banana com o que eles fizeram. Nem tudo está tão ruim. Olha a ideia dele e vocês vão entender. Eles resolveram silenciar o cara lá no Twitter e em outras redes e baniram o Parler da Google Store. Isto mostra o desespero por parte do pessoal aí dos globalistas. A reação óbvia será o quê? O cara lançar aí a própria plataforma dele de rede social e possivelmente alguém lançará um store de aplicativos próprios. Pessoal, existem outras stores. Por exemplo, quem tem Galaxy, quem tem Samsung, tem a Galaxy Store. É só da Samsung. Sabe? Não tem nenhum problema, qualquer pessoa pode baixar. Vários aplicativos podem baixar. Eu achava que não, mas até fui olhar. Eu acho que hoje até a maçãzinha permite que você instale aplicativos, como é que eu posso falar? De fora, não precisa ser via a loja. Então nem tudo está perdido. Para quem tem Android e Windows, aí é muito mais fácil mesmo, aí coisa. Então, você, às vezes, quando cria dificuldades, você acaba fomentando um cenário que ideias comecem a aparecer. Você começa a forçar. Você basicamente está fazendo marketing pela liberdade. Você começa a tomar ações que vão guiar pessoas para falar, cara, o que aconteceu agora foi um absurdo. O que aconteceu isso aqui foi absurdo, então, bicho, eu tenho que procurar alguma coisa. Então, a pessoa começa a ficar nessa busca por achar, um amigo tem, fala. Daqui a pouco, uma nova coisa surge. Que se fosse num período normal ia ser mais difícil, porque, tá funcionando, sabe? A gente sabe que tem uns problemas e tudo, mas, cara, a maioria do pessoal tá aqui, o pessoal não tá migrando, a gente migra, não tem quase ninguém na outra rede social, não tem quase ninguém usando isso, não tem quase ninguém aquilo outro. E para as pessoas não usar, o cara não ganha dinheiro, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para desenvolver uma coisa melhor. E situações como essa é a típica coisa que gera realmente uma cisão no mercado. Quer ver um exemplo? Eu recebi, de ontem para hoje, 7 mensagens automáticas, naquelas listas que você pode criar no Zap, de pessoas falando, eu estarei deletando minha conta aqui e você pode me encontrar em tal e tal aplicativo. Tal e tal aplicativo. Por quê? Porque dia 8 agora vai ter uma mudança nos termos de serviço, e aí vai divulgar, compartilhar alguns dados que você tem, até o seu IP, tudo com o pessoal do Facebook. É o dono aí do Zap. E aí?
Não tivesse acontecido o que aconteceu ontem, será que as pessoas iriam começar essa migração? O impacto na Bolsa de Valores foi meio coisinha. Começaram a se discutir sobre várias redes ontem. Então a coisa vai tomando coisa. É nesses momentos que algumas soluções começam a aparecer. E você vê, ó, a censura a curto prazo parece ruim para o espectro da direita, mas a médio e longo prazo isto será péssimo para o pessoal da oposição, que está, obviamente, fomentando o surgimento de uma concorrência. O Telegram, por exemplo, só está crescendo, porque o Zap aí tá que tá. Não nos esqueçamos que lá na América existe mais de 75 milhões de eleitores do cara lá e gente com dinheiro. Não é o brasileiro pé rapado, não é. Só às vezes quer investir, o pessoal realmente investe. Não precisa ser nenhum gênio para entender que quando o cara lançar uma rede livre, será sucesso instantâneo. Se ele fizer isso, e muito provavelmente fará, criará um negócio bilionário do dia para a noite. Gente, nem tudo é assim. Muitas coisas acontecem, mas a gente tem que olhar realmente para o real. Olhar para o Brasil. Seu Zé vai continuar indo para a padaria, vai continuar produzindo o pão dele, as coisas vão ficar mais difíceis? Vão ficar. As plataformas vão reduzir, mas vão restringir. Mas são nesses momentos que novas coisas vão surgindo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E o brasileiro, mais do que ninguém, está acostumado à dificuldade. E, pessoal, ainda que nada aconteça, nada aconteça, mas nada aconteça mesmo. E só piore, eu não sei vocês, mas eu, quanto aí, né, seguidor do cara lá de cima, Jesus, Deus, nosso Pai, a gente joga pelo outro lado. Pelo menos eu acho que a gente joga pelo outro lado. Então, a gente não tá disputando aqui o mundo material. Quem é muito fodado, muito será cobrado. Tá cada vez dando menos pra gente, né? Então é como a gente vai ser até ganhando um certo crédito. Brincadeiras à parte, olha a situação. Não é assim, e pessoal, outra coisa. Olha a situação do Brasil. Olha a resistência que Bolsonaro tem diariamente. De pessoas mesmo, não é só a mídia não. Tem muita gente aí que faz aquele maior rebuliço. No país lá, metade da população também tá contra o cara. Lembra o que aconteceu na época da Dilma? Lembra o que aconteceu? Já pensou se as manifestações que tivessem ocorrendo, porque o Brasil estava quebrado, a Dilma quebrou no primeiro mandato, tivesse começando a acontecer até na época do PSDB, era capaz de quebrar, o Aécio ser impeachmentado e o PT voltar de novo. A gente nunca se sabe. É muito cedo. Tem coisas que acontecem que deixa todo mundo desesperado, triste. Pô, eu tô triste, cara. Óbvio que eu não vou ficar aqui me lamentando, até porque eu não posso deixar vocês mais tristes do que muitos estão. Então a gente tem que aqui ficar feliz. Tem que ficar feliz, bola pra frente. Desistir jamais. Mas olhem algumas coisas, alguns espaços. Mais do que nunca é espaço para as pessoas começarem a se movimentar e começar até, às vezes, pode servir como um choque o pessoal da direita. Aqui no Brasil, olhar pra uma coisinha aqui, olhar pra uma coisinha colar. E aí, vejam só. Falei isso daqui no vídeo de 2 dias atrás. Olha como faz mais sentido. E a gente vai falar, inclusive, de uma coisa que aconteceu no Brasil dia 7 que não deram a repercussão necessária. Eu falava o seguinte, ó. Olha, Olavo sempre dizia algo que só agora faz sentido pra mim, mas sentido de verdade, que agora eu compreendi. O povo precisa de apoio de pelo menos um grupo da elite. Lutar completamente sozinho é algo praticamente impossível. Empresários, mídia, exército, político, judiciário, alguma força tem que apoiar o povo. Senão sozinho a gente não vai. E aí dia 7 nós tivemos o quê? O tratoraço. Olha essa foto aqui, gente. De um lado, a gente vê, né, alguns vídeos rolando no Twitter, nas redes sociais, de parte da polícia amando os governadores, fazendo coisa que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Por outro lado, a gente vê policial distribuindo cesta básica, ajudando criança, sabe, ajudando morador de rua, salvando vidas. E aqui, por exemplo, tava lá o policiais agradecendo pelo tratoraço, da forma como foi feita, pacífica, sabe, sem arruaça. E tava lá o agro. Será que não é momento da direita começar a dar mais voz pro agro? Pô, assim que surgiu o que falaram comigo, o seguinte, falou, cara, o pessoal do tratoraço aí tá disponível pra fazer um bate-papo. Você quer? Eu falei, pô, na hora, tem que dar espaço pra essa gente. É uma pauta a nível global, é um pessoal que tem força. Vocês viram que o ICMS como um todo não foi cancelado, mas o Dória deu uma recuada lá em 3 itens, que não é o suficiente. E eles não vão parar. Dia 14 eles vão estar de novo. A gente precisa de um setor ao nosso lado. A direita tem que entender que sozinho, enquanto conservadores, a gente não vai levar.
Felipe Martins mesmo falou isso daí desde 2020. O Nada Ali até compartilhou de novo agora no início do ano. A direita tem que entender que os conservadores são apenas uma das forças do mecanismo decisório. E a gente, cara, somos militantes das redes. A gente nem mandato a gente tem. A gente tem lá, sei lá, 32 agora do PSL, né? A gente pode chamar talvez de conservador. 32. E um presidente que não vota na Câmara. Pode tomar algumas decisões que todo mundo derruba o tempo todo, tira os decretos. A gente precisa começar a se articular, colocar algumas coisas, entender que sozinhos a gente não vai, a gente só é uma das forças. Aí você vê, ó, eu coloquei 14 de janeiro, Tratoraço, que é o próximo, não tem nenhuma menção. A mídia não tá dando nenhuma ação, sabe? Não ação. Nenhum holofote. A gente tem que começar a ver. A gente tem que começar também a agir, focar a nível local. Pessoas realmente começar a se juntar. Você aí, cara, se juntar com seu amigo, um ou outro. Tentar aí, em 2, 3, 4 anos, eleger um vereador. Abrir um lar para ajudar idosos. Cara, você ajudar uma vida é a melhor coisa que você faz. A gente não luta, na verdade, por dias melhores, por um mundo melhor. Se você abrir uma ONG que ajuda velhinhos abandonados, cara, você já chegou no limite do limite da ajuda. Você mudou e salvou a vida de uma pessoa. Nada consegue ser superior a isso. Então a gente tem que começar a rever as coisas. Ainda bem que o que aconteceu lá em cima, não aconteceu no Brasil. A tendência é vir apertando cada vez mais. Mas, vocês estão vendo, várias pessoas começaram a criar contas em diversas redes, que muita gente tinha assim uma certa resistência. Eu recebi de 7 pessoas. Eu é que meu WhatsApp quase ninguém tem. Eu não sou um cara com muitos amigos no Brasil. Deve ter, sei lá, de amigo assim mesmo. Amigo. Deve dar contar numa mão. Aquele agora ser amigo, que é amigo, não é ser amigo mesmo, assim. Você bota assim do lado, dá um abraço, chama o quadro de mão. Deve ter já uns 10, 15. Então, pô, no meu WhatsApp, no total, deve começar com umas 30, 40 pessoas no máximo, assim, ao longo do ano. Fora, assim, umas pessoas aleatórias. Eu recebi de 7 pessoas. Falaram, cara, eu tô aqui, tô saindo, vou estar em tal e tal rede. As coisas estão melhorando. Não é assim o fim do mundo. E a gente tá no Brasil. E a gente não pode esquecer do que tá acontecendo. E coisas que podem, inclusive, melhorar o nosso lado, como eleições para a presidência da Câmara. Vamos falar aqui um pouquinho uma notícia boa pra gente não terminar o vídeo triste. Bolsonaro sobre Maia e o PT. Pelo poder, água e óleo se misturam. Aí Bolsonaro fala o seguinte, né? Pelo poder, água e óleo se misturam. Se bem que aí não acho que é água e óleo, não. São duas coisas bem parecidas, né? Maia e o PT, a gente sabe como é. O Rodrigo Maia, quando votou pela cassação da Dilma, deu voto criticando o PT, dizendo que perseguiu o pai dele, o César Maia, que era prefeito do Rio, diz lá o Bolsonaro. E deu um voto firme, objetivo e apontando que o PT era a maior desgraça do mundo. Hoje está junto com o PT nas eleições para a presidência da Câmara. Declarou Bolsonaro lá no cercadinho. Falou, o pessoal reclamou, o pessoal, óbvio, né? Rodrigo Maia vestiu a carapuça. Você vê, ó. Não me surpreende que o presidente Bolsonaro critique a união de partidos em apoio à candidatura do Baleia Rossi. Só compreendem o nosso gesto aqueles que defendem a democracia antes de tudo, aqueles que respeitam as diferenças e valorizam o diálogo. O Bloco Democracia e Liberdade defende o papel da política. A relevância de todos os partidos na construção de soluções para o país. Não custa lembrar que, em plena pandemia, Bolsonaro estava em praça pública instigando manifestações para fechamento do Congresso STF. Mentira. Não tem nada disso. Não tem um único vídeo que Bolsonaro está falando sobre isso. Zero. Só narrativa. A gente sabe como é. E depois ele vem, ó. E o general Heleno? Durante a campanha presidencial de 2018, num gesto descabido, de desrespeito aos partidos políticos, cantava: se cantar, pega ladrão. Já sabe, né? Não fica um, meu irmão. Para debochar dos deputados e das deputadas e deputados do Centrão. Aí a Calambelli diz, né? Carapuça serviu sobre a fala do Heleno, então, né? Serviu, né? Vestiu a carapuça. Você sabe muito bem que muitos deputados dentro dos partidos citados por Baleia não votarão no seu pupilo. O Brasil quer mudança e vamos conseguir. O Lira vai vencer. Agora, na boa, eu concordo com o Maia. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Você tá falando isso da base do governo aí, o pessoal lá do lado do Lira? Sim, eu tô falando desse pessoal. Tá, se esse pessoal é assim, é todo mundo igual, e aí?
como é que você diz que o Baleia Rossi é pior? Por causa de uma coisa, pessoal. Por causa de uma coisa. Nunca na vida, uma pessoa que bota a mão do dinheiro pra botar no próprio bolso e enriquecer a família, nunca isso vai ter o mesmo peso, jamais, do que o PT fez, que foi pegar o dinheiro do brasileiro para fomentar ditaduras. Não é que você pegou dinheiro para comprar sítiozinho, triplex, não. Você comprou dinheiro, você pegou esse dinheiro para fazer com que pessoas sofressem. Isso é diferente. Então não dá para comparar as coisas. Não dá para comparar as coisas. Tá num nível completamente diferente assim. Você vê, você não chega nem a rasgar o dinheiro. Você tá usando dinheiro para pessoas sofrerem. Vocês conseguem entender isso? Pessoas sofrerem. Cara, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Isso que o Foro de São Paulo fez e faz. Rodrigo Maia precisa entender isso. Esse que é o problema. Esse é o tipo de gente que ele está se alinhando. As pessoas foram de São Paulo. A gente sabe que não tem nenhuma fluxicheira, né, nesse congresso. Nenhuma. Se cavar direito, vai ver, Maria. Vai vendo, vai vendo. Agora tem um abismo entre algumas coisas. Abismo. Abismo entre o Foro de São Paulo e o comunismo. E esse pessoal aí, né, que tá todo enrolado. Mas tá todo mundo enrolado. Todo mundo querendo pagar de bastião, sabe, da honestidade, mas a gente sabe que não é. E aí, vejam só. Baleia Rossi nem venceu, mas já tá se sentindo o presidente da Câmara personificado em pessoa. Personificado em pessoa, né? Que redundância, mas tudo bem. Conversei com líderes da Câmara e com o presidente Rodrigo Maia para que façamos uma convocação do Congresso para aprovar medidas urgentes de enfrentamento à pandemia. Já há um requerimento colhendo assinaturas para isso. Estamos prontos trabalhando. Vai aumentar mais os gastos? Mais gastos? Nem sentou na cadeira e já está fazendo isso. É o tempo todo isso, Baleia Rossi. Ele tem que entender, né? Que mitar na internet não vai fazer com que os deputados votem nele. Tá perdendo tempo. Só narrativa. Mas a gente entende. E aí, vejam só. Notícia boa e interessante. Boa e interessante. Boa e muito interessante. Porque até que a gente perca, a gente vai perder, sabe? Com o coração limpo. Quem perder vai perder um coração limpo. Vejam só. Lira deu entrevista para a CNN, que eu rogo que o que ele falou seja cumprido. E ele fala o seguinte, ó. Proposta de voto auditável, não usem impresso, auditável, será tratada com respeito. O que é que ele falou? Vamos ver. Arthur Lira diz que a PEC do voto auditável, devida por Bolsonaro, será tratada com respeito caso ele seja eleito para a presidência da Câmara. A deputada Bia Kicis tem essa pauta. Essa pauta será tratada com respeito, dando a ela a oportunidade de debater na CCJ ou comissão especial e, se tiver acordo, vem a plenário. E se tiver voto, será aprovada. E se não tiver, será rejeitada, como deve ser. Isso daí é a democracia, infelizmente, assim. Isso é do jogo democrático, afirmou lá em entrevista à CNN. Pessoal, vocês acham mesmo que Bolsonaro, diante de tudo que está acontecendo, Bonoro, beleza, ele não é o maior dos gênios da estratégia do mundo, não é um gênio da física, nunca ganhou um prêmio Nobel, mas Bonoro, ele tá vendo o que tá acontecendo. Quantas e quantas ele já falou da questão do voto auditável? Olha o que o Lira tá falando. Ele fala da Bia. Pessoal, eles já estão sabendo. Tá sabendo. Olha a importância das comissões. Isso vai passar pela CCJ, que é a comissão mais importante. Eu acho muito difícil os bolsonaristas conseguirem pegar. O pessoal até conseguiu pegar, né, a segunda presidência da comissão, tudo. Quem pegou a CCJ também foi o Francisquini. Menos mal. Uma comissão especial. Olha a importância de conseguir as comissões. E depois, vejam só. Questionado depois se vai votar, ele fala o seguinte, ó. Não é ser contra ou a favor. É pautar as matérias que têm um amadurecimento e maioria. Não é se eu vou votar ou não. Vou deixar claro. Acredito na justiça eleitoral. Acho que as eleições são tranquilas e precisam, se tiver algum questionamento, tirar uma dúvida nos 10, 5, 4%, né? Dê uma de saboado. Mas depois ele fala o seguinte, ó. Ele foi indagado sobre as declarações do presidente de que, se a proposta não for aprovada, algo pode se repetir no Brasil. Bolsonaro nunca falou isso. Nunca falou isso. Bolsonaro falou que os resultados podem ser similares. E aí o Lira fala o seguinte, ó. Eu gostei dessa fala dele.
Não há por que fazermos celeuma para dizer que em 2022, sabe, vai ter todo esse estardalhaço no Congresso brasileiro, sabe? Tudo que aconteceu lá deve ser punido com rigor, sabe? Tudo deve ser punido. Acabou. A gente defende a democracia. Foi bem direto, sem margem pra nada, pra não ficar de choradeira na mídia. Mas depois ele fala o seguinte, ó. Mas, defendemos acima de tudo que qualquer matéria, sem preconceito de qualquer uma, tem que respeitar. Respeitar, acima de tudo, a pluralidade de pensamentos de deputados de correntes ideológicas. Isso depois de ter falado da Bia. Me deixou um pouquinho esperançoso. E depois, colocou até uma cerejinha no bolo, mas eu não esqueço, eu sei, e tô avisando, a gente vai se decepcionar com Lira, em algum momento vamos decepcionar. Ele fala o seguinte, ó, depois lembrou que quando o PSDB pediu uma auditagem na eleição de 2014, que elegeu a Dilma e derrotou a Aécio, Fernando Henrique Cardoso defendeu a medida e não houve essa celeuma. Olha só, tem uma bola dentro, hein? Deu uma canetada lá na CNN e deve ter deixado o pessoal desconcertado, né? Vai falar mal do FHC, do PSDB do Dória? E aí? Fala mal aí, vai. Vai, fala aí. Tá safo, mas vamos ver. E mais noticinha boa, vejam só. Planilha de aliados indicam mais de 300 votos no Lira. Interessante. Semana termina com planilha de aliados indicando mais de 300 votos para o deputado de Alagoas. Mas ninguém do grupo quer comemorar antes da hora. Se os que nos garantiram apoio cumpriram a palavra, temos mais de 300 votos e ganhamos no primeiro turno, diz aí um aliado. No entorno do deputado de Alagoas, há o entendimento de que no grupo de Baleia está adotando a estratégia jogar a disputa para fora da Câmara, usando, por exemplo, sabe, assuntos diversos para criar discussões na mídia, sabe, para defender uma frente ampla contra o candidato de Jair Bolsonaro, defendendo a democracia. E fala o seguinte, ó, acho que Baleia está querendo voto lá do Congresso americano, porque aqui ele sabe que não tem. Provocou um líder do partido do Bloco de Lira. Interessante. Realmente espero que a gente possa vencer e que as matérias comecem a avançar. Eu acho que até abril a gente vai ter o cenário mesmo. A gente vai saber se o fim do mundo está próximo ou não. Mas não vai vir não, pessoal. Nesse momento de maior dificuldade, Deus sempre botou a mão e eu acho que hoje não vai ser diferente. Só para falar aqui, amanhã até comento com um pouco mais de calma qualquer coisa. O Cunha tá para lançar um livro que promete abalar Brasília e um dos personagens principais é o Rodriguinho Maia. Vai revelar lá, né, os bastidores do impeachment, como o Rodrigo Maia estava sedento pelo poder. Mas só falar aqui uma coisa bem rápida, uma notícia boa também, até para acabar com essa narrativa chata. Anvisa informou aí, olha só, essa aqui não é notícia boa, desculpa, porque eu olhei a foto e achei que era. Não, essa aqui ainda não, calma, não é essa aqui ainda não, essa aqui a gente tá falando do pessoal lá do Dória. O Butantan pediu aí, né, uso emergencial. Pediu, mas não tem muita informação. Agora, olha só que absurdo. Olha o marketing fajuto do Dória. Gazeta do Brasil trouxe a matéria falando, ó, Dória divulga a reportagem editada pela Science para mostrar que ela elogio e ele escondeu a parte que faz a crítica ao governo. Vejam só. Gazeta do Brasil trouxe, ó, o Dória coloca, ó, eficácia do Butantan em destaque na Science. Mentira. Não foi isso. Ele cortou o título, olha só. Brasil anuncia resultados fantásticos, entre aspas, palavras do Dória, eles não confirmam, do produto, né, dos chefes do Dória. Vejam só, termina aqui. Olha qual é a matéria original. Ele deixa o subtítulo, né? Olha só, olha que sacanagem. Termina depois do produto, mas detalhes continuam escassos, mas dados continuam escassos. E a matéria critica que até agora ninguém teve acesso aos dados reais. O cara manipulou o título de uma matéria da Science para fazer marketing político. Isso daí que ninguém fala. Isso aí realmente é um crime, sabe? Isso é complicadíssimo. Complicadíssimo. E aí você vê, ó. Pesquisador da Unicamp contestou a eficácia. Falou aí que na amostragem, na taxa, se realmente for olhar, seria de 63,75% com os últimos dados aí que meio que apresentou. Pegando assim, né? Uma projeção. O negócio tá complicado. Mas é só marketing. Dória está utilizando de marketing político de uma coisa que pode impactar a vida das pessoas. Olha o que está acontecendo. E aí, uma notícia boa, o TJ de São Paulo derrubou o decreto
que o Dória fez, né, que tirou o direito de idosos de 60 a 65 anos de pegarem transporte de forma gratuita. Agora podem pegar gratuito de novo. Olha aí. É isso que o Dória quer. É isso que o Dória quer. Tem mais. Aqui a notícia é melhorzinha, né? Porque aqui não é o produto do Dória. E tem cartão milho aberto. Mas a Fiocruz avisa, até pedindo também uso emergencial e tudo, mas já avisou que vai começar a produzir no Brasil no dia 20 de janeiro. Produto da Oxford AstraZeneca. Então já vai começar a produzir, sabe? E a partir do dia 20, e espera já ter o primeiro milhão entre o dia 8 e 12 de fevereiro. E a partir do dia 22 de fevereiro, eles esperam entregar 700 mil doses por dia. Que é pra acabar com essa narrativa. Ai, que não tem nada, que o governo não liga pra ninguém, que isso, que aquilo todo. Aquele choro, sabe aquele choro? Acabou, acabou. Sem choro. Sem choro. Vamos ver, né? Cruzemos o dedo, oremos. Quem quiser tomar, vai lá, toma e para de encher o saco. Para de encher o saco. E vamos voltar à normalidade. Tem mais algumas coisas para falar? Ah, sim, isso aqui, ó. Isso aqui não dá para falar ainda. Ó o Tedros. OMS pede fim de acordos bilaterais. Até nisso, na da vacina, eles querem tirar a soberania nacional. Não. Esse negócio de fazer aí muita acordo bilateral entre as empresas, tá encarecendo o preço, tem que ser distribuído de forma equitativa, sabe? Vamos centralizar em um organismo mundial, a OMS, quem sabe, a OMS que vai falar quanto cada um vai receber. Aí depois, só vou ler só essa aqui, ó, o primeiro parágrafo que é o suficiente. Nenhum país deveria, né, aplicar enquanto nações pobres não têm vacina, diz lá o Tedros. Olha só, o nacionalismo prejudica todo mundo. Destacou lamentando que o produto não tenha chegado a muitos países pobres até agora. Ah, vá, agora tudo é para todo mundo. Mas tu já viu. Tu já viu como são as coisas. É o tempo todo. Não aguenta ver uma coisa que quer colocar alguma pauta marxista, no final das contas, né? Acabar com a soberania nacional. Pauta globalista, né? Criar um governo mundial. O pessoal não cansa. Esse pessoal não cansa. Tinha mais besteirinha pra gente falar sobre o Enem. A gente fala amanhã. Mas acho que vocês deram pra ver. Não passei muito tempo explicando. Mas, cara, pra bom entendedor, se você parou, sentou, refletiu, você viu que a gente não tá no fim do mundo. Gente, se existe um setor no mundo que provou que o ser humano sozinho consegue muito, é o setor da área de tecnologia, da computação. A própria Apple surgiu na garagem. Na verdade, surgiu assim, com o Wozniak, que ele fez lá, o Apple I, mostrou lá pro o Jobs, falou, isso aqui eu fiz, rapaz, isso aqui é muito bom, vamos produzir isso aqui para vender. Tá doido, é? Quem quer comprar isso? Produziram, olha o que tornou. Essas redes sociais, às vezes, surgiram uma pessoa só. Olha as criptomoedas, coisas, tudo que vem rolando. Então, pessoal do TI dá nó em pingo d'água. Dá nó em pingo d'água. Não achem que chegamos no limite. Ainda mais se a gente está no Brasil e se tem um povo que está acostumado com a dificuldade, meu amigo, é o brasileiro. Está nas nossas mãos. Soluções locais. Articulação. União com grupos. Buscar forças dentro da elite. Mais do que nunca, é hora a gente avançar. E na boa, pessoal, a gente está amadurecendo muito. Hoje a gente discute sobre eleições da mesa diretora. Olha só, a gente está falando do agro. Pô, eu, pelo menos, vocês conseguem ver que a gente vem melhorando no acrescente. E eu vou tentando. Com quem eu posso conversar com um, conversa com outro, conversa com outro. E vamos chegar lá. Vamos chegar lá, pessoal. Não desiste, não desanima. É difícil, a gente fica pirado. Mas dias melhores sempre virão. Lembra do ano passado? Olha aquele desgaste da época lá de maio, quando o pessoal, inclusive, queria pegar o celular de Bolsonaro, falar que os generais iam ter que depor debaixo de vara. A gente achou que ele naquele momento acabou o governo, Bolsonaro caiu, aquele início, e a gente tá aqui até hoje. Respira que vai dar certo, porque eu achei que tinha tudo acabado em 2014, quando a Dilma foi reeleita. Eu tava muito enganado ali, foi apenas o começo. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Fui!